Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Estamos estudando o livro dos Salmos e hoje, dia 18 de abril, queremos dar continuidade a estes nossos estudos com os Salmos 53, 54, 55 e 56. Vamos juntos? Iniciando pelo Salmo 53, que tem como título adicionado A Corrupção do Pecador e Sua Redenção. E como título inspirado ao mestre de canto salmo didático de Davi para a cítara. E diz assim: Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu, Deus olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam a Deus? Ficam tomados de grande pavor, onde não há o que temer. Porque Deus dispersa os ossos daqueles que cercam você. Você faz com que fiquem envergonhados, porque Deus os rejeita. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo. Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Este é o Salmo 53, que fala a respeito da corrupção do pecador e de sua redenção, um salmo curto, um salmo de Davi. Como aspecto teológico, quando insensatos perversos sitiam o povo de Deus, este o salva e restaura. Somos todos insensatamente corruptos, praticando iniquidade e aquilo que não é correto. Nós não entendemos nem buscamos a Deus onde Ele se oferece a si mesmo. Todos nós nos afastamos dele. A salvação que nos vem de Sião é Jesus, que tomou a nossa insensatez, a nossa iniquidade e corrupção, o nosso pecado e morte, e nos salvou pela aparente loucura da sua cruz. Vamos ao Salmo 54, que tem como título Oração pedindo a ajuda de Deus, este é um título adicionado. E o título inspirado ao mestre de canto salmo didático para instrumentos de cordas de Davi, quando os ifeus foram dizer a Saul, não está Davi escondido entre nós? Ó Deus, salva-me pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos. Por tua fidelidade, acaba com eles. Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Este é o Salmo 54. Segundo o título hebraico, este é o apelo que Davi fez a Deus quando os moradores de Zif, os ifeus, foram contar a Saul onde ele se encontrava. Nos versículos 1 a 3 há um pedido que é seguido pelos versículos 4 a 5, onde nós temos uma expressão de confiança. A promessa de uma oferta de gratidão está nos versículos 6 e 7. E demonstra a confiança do salmista de que Deus responderia à sua oração. Como aspecto teológico, o salmista ora por libertação em meio à perseguição familiar e até mesmo de estranhos. Ele está confiante de que Deus o ajudará como sempre fez. Em tempos de súbita provação e inesperadas dificuldades, facilmente nos desiludimos e nos perguntamos se Deus nos abandonou. Contudo, em todas as dificuldades, Deus é o nosso infalível ajudador.
O livramento que ele nos providencia em Cristo, que também conheceu perseguição e morte, nos torna vitoriosos, apesar de todas as evidências em contrário. Esta é a explicação do Salmo 54. Vamos então ao Salmo 55, que tem como título adicionado Confiança em meio à perseguição, e como título inspirado ao mestre de canto para instrumentos de cordas, Salmo didático de Davi. E diz assim: Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. O meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então eu disse: quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e conflitos na cidade. Dia e noite andam em volta dela, nas suas muralhas, e dentro delas reinam a corrupção e a maldade. A destruição no meio da cidade. Das suas praças não se afastam a opressão e o engano. Porque não é um inimigo que me afronta, se o fosse eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Que a morte os assalte, e vivos desçam à sepultura, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Em paz ele livra a minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade. Porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele. Violou a sua aliança. A sua fala era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram de fato espadas afiadas. Lance os seus cuidados sobre o Senhor e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os lançarás na cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Este é o Salmo 55. O título hebraico atribui este salmo a Davi. O conteúdo se encaixa bem na época da rebelião de Absalão, o filho de Davi, quando Aitofel, o conselheiro mais confiável de Davi, se voltou contra ele. Mais do que todos os outros temores e problemas, a traição de um amigo de confiança, alguém que também amava a Deus, foi como uma punhalada no coração. O salmista é atormentado por emoções conflitantes, temor e vontade de sair daquela situação e o desejo de ver a destruição e morte de seus inimigos. Mas a confiança acaba prevalecendo, pois por mais que os amigos possam ser infiéis, Deus sempre será fiel. Como aspecto teológico, o autor encontra-se em uma cidade repleta de impiedade e violência, traído por um amigo de confiança e companheiro, sem ninguém para ajudá-lo, com exceção de Deus. Ele se volta ao Senhor em oração, entregando sua vida aos cuidados de Deus com confiança. Quando as dificuldades nos oprimirem duramente, podemos achar fácil ceder aos nossos sentimentos e desistirmos de Deus. A firmeza do salmista nos desafia a confiarmos na misericórdia de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, o justo, enfrentou uma cidade repleta de violência e conspirações contra a sua vida.
Traído por Judas, ele suportou a cruz, onde se voltou para o Pai com confiança e deu a sua vida como preço do resgate pela nossa vida. Esta é a explicação do Salmo 55. Vamos então ao nosso último salmo deste estudo, Salmo 56, que tem como título adicionado Oração de Confiança em Deus e como título inspirado ao mestre de canto segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes, hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Vamos ao Salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes a retribuição, segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Este é o Salmo 56, uma oração de confiança em Deus. O título hebraico informa que este é um hino de Davi, escrito quando os filisteus o prenderam em Gate. Embora não haja registro disso em 1 Samuel 21, nem em 1 Samuel 27. O salmista tem muito com o que se preocupar, mas ele conhece a resposta para o medo. E cheio de confiança e gratidão, pode deixar que Deus lide com os seus inimigos. Como aspecto teológico, mesmo no meio de perigos, Davi se regozija no amor de Deus e no seu infalível livramento da morte. Quando enfrentamos provações, podemos ser tentados a nos preocupar com o nosso próprio bem-estar ou sentir vontade de desistir em meio ao desespero. Em vez disso, podemos lembrar que nossos problemas não são novos e que Deus é capaz de auxiliar em qualquer situação. E por meio destas experiências, Ele fortalece a nossa fé e nos aproxima de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Estudamos então os Salmos 53, 54, 55 e 56. Vimos que o Salmo 53 demonstra a realidade do nosso mundo, todos se desviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O Salmo 54 fala a respeito de uma oração pedindo a ajuda de Deus. Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. O Salmo 55 traz a esperança do rei Davi em meio às perseguições. E o Salmo 56 também fala de uma oração de confiança em Deus. Por isso nós lemos este último versículo: em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me o simples mortal? Que possamos confiar sempre em nosso bom Deus. Eu espero que este vídeo tenha sido de grande proveito para você. Continue seguindo os nossos estudos, o nosso canal. E amanhã retornamos com mais 4 salmos. Fique na paz do Senhor. Até a próxima.